Ao lado de Elivaldo Barbosa, que já está aqui comigo. Tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, Joelson? Mais uma vez, boa tarde para você que segue em nossa companhia. Elivaldo Barbosa, imagens da visita do presidente Lula aqui à cidade de Teresina. O presidente Lula chegou agora há pouco pela manhã, 9h30 da manhã, e foi direto para esse evento, Elivaldo Barbosa, que é o lançamento do novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, meu caro. É verdade, foi um encontro para autoridades políticas, lideranças políticas, empresariais também, vários setores da indústria, do comércio, da construção civil, inclusive compondo lá o dispositivo de honra, onde as autoridades que participaram do evento comandaram o ato solene. E chamou a atenção exatamente, Joelson, o volume de recursos confirmado hoje nessa cerimônia. O Programa de Aceleração do Crescimento, ou o novo PAC, tem no Ministério da Casa Civil o centro das demandas, digamos assim, e do que será feito no curto, médio e longo prazos, inclusive atender pedidos de prefeituras, governos estaduais ou até mesmo demandas resultado de estudos feitos com relação às áreas que o Brasil precisa de investimentos. E o presidente Lula, no discurso, ratificou todo o compromisso do governo federal em manter um padrão de investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, em torno de 40 bilhões de reais. E priorizando, Joelson, na infraestrutura, e aí chamou mais a atenção, parece que o Piauí agora, finalmente, vai virar essa página de ser o estado com praticamente 100 estradas duplicadas. Sem essa estrutura rodoviária, ou seja, a margem do Brasil neste segmento da infraestrutura. Não só duplicações Teresina no sentido sul, mas Teresina no sentido litoral, foram reafirmados, trechos que já serão licitados a partir ainda já deste ano e outros em que os estudos já serão autorizados, porque isso demanda tempo. O fato é que o Piauí revela aí sinais de entrar nessa era das rodovias duplicadas. Agora, sem esquecer de investimentos da matriz energética, a ideia do governo federal é mudar completamente a matriz energética para as formas limpas de produção de energia, com destaque para a fotovoltaica e a eólica. E nesse aspecto, o Nordeste tira muito proveito nesse quesito pela potencialidade da região. E pela disposição do governo manifestada hoje no lançamento do novo PAC no estado do Piauí e das ideias apresentadas no discurso do governador Rafael Fonteles, cria-se então um ambiente, a meu ver, Joelson, extremamente propício a um volume de investimentos capaz de alavancar o desenvolvimento do estado. Muito bom, Elivaldo Barbosa. Olha, só explicando, daqui a pouco nós temos Paula Sampaio, que está acompanhando ainda a agenda, né? Pelo cidadeverde.com, e também daqui a pouquinho a Sávia Barreto, direto de Brasília, trazendo também informações a respeito, sobretudo, dos bastidores do Ministério de Lula, né? Essa questão que envolve o nome de Wellington Dias, as possíveis reformas ministeriais em discussão em Brasília. Bom, mas antes, Elivaldo Barbosa, você fez um registro, né, enquanto você participava ao vivo, sobre a maneira como o presidente Lula tratou o governador Rafael Fonteles, né? E nós separamos aí um trecho desse elogio feito a Rafael Fonteles durante a solenidade de lançamento do novo PAC. Vamos ver depois o comentário de Elivaldo. Eu sempre achei o Wellington o índio mais esperto que eu tinha conhecido na vida. Eu achava que era quase que humanamente impossível aparecer um governador mais esperto que o Wellington. Pois não é que aqui no Piauí o Rafael consegue ser muito mais esperto. Eu agora, toda vez que eu souber que o Rafael está em Brasília, eu viajo. Porque se ele entrar no meu gabinete com essa sabedoria atrás de dinheiro, eu já vi que vai faltar dinheiro para a Bahia, vai faltar dinheiro para o Ceará, para São Paulo. Eu vou começar a me cuidar das suas visitas. Mas, queridos companheiros e companheiras... Elivaldo Barbosa, nesse trecho ele faz uma brincadeira, né? Mas, na verdade, falando a respeito do nível de compromisso, né, do governador quando vai lá a Brasília
para fazer pedidos ao governo federal. E ele sempre fazia esse tipo de brincadeira, Joelson, até mesmo quando se referia ao Wellington Dias, quando estava no governo. Eu fui várias vezes que o presidente Lula esteve aqui no Piauí, quando exerceu o primeiro mandato e o segundo, ele sempre se referia ao governador Wellington Dias nesse mesmo tom. Olha, esse índio é um índio muito sabido, e essa história toda, ele vai a Brasília em busca de recursos, tal e tudo. Agora quem está no poder, Rafael Fonteles, ele faz esse paralelo. Se o índio era sabido, esse é muito mais ainda. Então, que o Piauí possa tirar proveito aí dessa relação de harmonia, de interação, de relacionamento do governador do Piauí com o presidente da República. E Elivaldo Barbosa, inclusive o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, a secretária Regina Souza, todos foram recepcionar o presidente Lula na chegada, ali na pista do aeroporto de Teresina. Na foto, é possível ver, por exemplo, o Wellington Dias, Regina Souza, Rafael Fonteles ao lado do presidente da República, o deputado Fábio Novo, deputado federal Flávio Nogueira, né? Deputado Fábio Novo. Coordenador da bancada, né? Exato. E aí o vice-governador Temístocles Filho. Todos foram lá para recepcionar o presidente Lula. Colocamos essa imagem, essa foto, Elivaldo, para mostrar esse primeiro contato, vamos dizer assim, de Fábio Novo, o futuro candidato a prefeito de Teresina, ao que tudo indica, ao lado do presidente da República. Então, Joelson, eu não tenho assim provas materiais, mas tenho informação de bastidor. Eu soube mesmo que o governador Rafael Fonteles apresentou Fábio Novo ao presidente da República com essa expressão. Repito, essa fonte não é o governador Rafael Fonteles, mas teria sido assim: presidente, aqui o deputado Fábio Novo, o nosso candidato a prefeito de Teresina. Então, ele já foi apresentado como pré-candidato à Prefeitura de Teresina, já depois da decisão do PT, tomada ontem aqui em Teresina, que ratificou a indicação de Fábio Novo como pré-candidato da sigla a prefeito da capital. Então, ele já foi apresentado nesse clima de entusiasmo, e aí o governador já sem nenhum tipo de rodeio, nem de indiretas, abertamente falou ao presidente: Fábio Novo será o nosso candidato à Prefeitura da capital piauiense. Hoje, inclusive, nós tentamos um contato com o Franzé Silva, né, que é o presidente da Assembleia Legislativa e que também pleiteava essa vaga para a disputa da Prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, mas através da assessoria de comunicação, inclusive, nós recebemos a informação de que não há nenhum tipo de pronunciamento para esses próximos dias, embora a agenda de Franzé Silva seja de acompanhar o presidente claro. Lula, né? Exatamente. Ele esteve lá, inclusive, nos eventos, né, Elivaldo? Esteve sim, passou lá. E foi, inclusive, citado pelas autoridades que estavam lá no dispositivo de honra e deu uma passada lá. Agora, é claro que essa situação o deputado Franzé já havia dito antes mesmo da escolha, né, que seguiria, respeitaria as decisões da instância partidária. Agora, Gelson, essa história que deve render um pouco mais. Hoje mesmo, jornalistas encontraram o presidente municipal do PT, Cícero Magalhães, e a Paula Sampaio me relatou que teria declarado exatamente que esse resultado, essa decisão anunciada ontem pelo Diretório Municipal, não tem o reconhecimento dele. Existe a possibilidade, Elivaldo, pelo que nós apuramos, de que ele possa, inclusive, questionar isso em instâncias superiores. Exatamente. Instâncias superiores, principalmente a direção nacional da sigla. A direção estadual, pela decisão recente de não aceitar as mudanças feitas pelo Diretório Municipal, sinaliza abertamente que ratificará essa decisão anunciada ontem. Então, o Diretório Municipal é pró-Fábio Novo, ou seja, vai apoiar o que decidiu ontem o Diretório Municipal na reunião comandada pelo vice-presidente Ataelson Carvalho. Agora, o presidente Cícero Magalhães, com toda a legitimidade e o que o Estatuto do partido permite, tem todo o direito de recorrer da forma como o partido tem manifestado as suas decisões à instância superior ao Diretório Nacional. Muito bem, Elivaldo. Parece que o consenso ainda não chegou. Não, exatamente. O consenso efetivamente não, Joelson. Eu até comentei hoje com a Aline no Notícias da Manhã dos desafios que tem Fábio Novo pela frente, o deputado Fábio Novo. Ontem foi uma importante conquista. Ele conseguiu tirar do PT esse anúncio, ou seja, ele é o pré-candidato até que essa decisão seja reformada, que eu acho difícil que seja, não vai ser reformada, essa decisão não vai ser reformada. Fábio Novo é o candidato, o pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Agora, o que ele tem pela frente? Primeiro, conquistar o PT.
o PT não está fechado com o Fábio Novo na sua totalidade. Há segmentos do partido que essa indicação. O presidente Cícero Magalhães é um bom exemplo dessa situação. E depois disso, uma missão ainda mais difícil é que Fábio Novo terá que conquistar uma base aliada, a formação de um palanque, conquistar, por exemplo, quem sabe o MDB, o PSD, o PDT já conquistou, já anunciou apoio, mas os partidos menores que acompanharam Franzé Silva na pré-campanha para a indicação do PT à Prefeitura de Teresina. 8 partidos. Então, tem aí uma etapa política importante a ser cumprida por Fábio Novo e além, é claro, da principal, que é a manifestação popular através das pesquisas. O que ele tem hoje nas pesquisas é importante, dá uma condição boa para participar de uma campanha eleitoral, mas não é o suficiente para assegurar uma vitória, uma campanha bem sucedida. O que tem a favor de Fábio Novo nessas missões todas? O tempo, porque falta muito tempo ainda para muitas águas rolarem no rio aí, sobre a ponte e, consequentemente, ele ter condições suficientes para pavimentar o caminho de uma campanha sólida e competitiva. Tá, olha, nós vamos falar mais a respeito desse assunto também aqui no nosso Jornal do Piauí, mas antes, Elivaldo Barbosa, o presidente Lula participou dessa agenda hoje pela manhã sobre o programa de aceleração do crescimento e, nesse momento, ele participa de que evento, Elivaldo? Portas fechadas? Participa de um almoço, né? Na hora do almoço, a solenidade demorou e me parece, é uma informação extraoficial, que esse almoço, essa recepção é na residência do governador Rafael Fonteles. Será um compromisso não muito demorado, porque à tarde, logo às 4 horas, daqui a pouco, ele vai lá participar de uma outra cerimônia que terá presença popular muito maior e vai ser um momento de abertura para segmentos da sociedade em que Lula será recebido para lançar o programa nacional denominado Brasil Sem Fome. Esse será o grande momento da visita de Lula ao Piauí, tendo como referência agora o ministro Wellington Dias. Se pela manhã a estrela local, digamos assim, a estrela do evento foi o governador Rafael Fonteles, a tendência é que à tarde essa estrela, esse protagonismo gire em torno de Wellington Dias. Elivaldo, e aí vem a outra questão, Elivaldo Barbosa. Wellington Dias deve permanecer na equipe de ministros do presidente da República, do presidente Lula? Hoje a Paula Sampaio conversou com o senador Marcelo Castro, que afirma que a reforma deve ser anunciada na terça-feira, portanto, na semana que vem. E garante, o Wellington Dias permanece no Ministério. Nacional que ele fez a reforma ministerial. Pelas informações que o senhor tem, esse anúncio deve ficar para depois? O Wellington fica. Ok. Senador, só mais a reforma deve ser anunciada quando, senador, essa reforma? Eu acho que terça ou quarta-feira. Elivaldo Barbosa, isso é quase informação de bastidor declarada, né? E importante, reveladora, não é, Joelson? O senador Marcelo Castro é um personagem importante da bancada do governo no Congresso Nacional, é uma liderança importante do MDB, que é um partido aliado ao governo federal, que compõe a base de apoio, e essa reforma ministerial deve ser concretizada, anunciada na próxima semana, no início da próxima semana, e aí essa informação de que o ministro Wellington Dias não é uma sobrevida, ele tem, na verdade, uma estabilidade política na equipe do presidente Lula. Estabilidade, ou seja, permanece na mesma pasta? Permanece na mesma pasta. A dúvida chegou a ser se essa pasta seria fatiada para uma parte ser destinada ao centrão, ao progressistas, voltada para o desenvolvimento social, e a outra parte, mais na coordenação do Bolsa Família, ficaria num outro ministério sob o comando de Wellington Dias. O próprio Wellington Dias desfez essa ideia que circulou no Palácio do Planalto esta semana, afirmando que esse fatiamento não existe. Pode até ter sido sondada essa possibilidade, mas da sondagem à concretização há uma distância muito grande. E o Wellington garantiu o ministério inteiro, como está atualmente, e a indicação, a manutenção dele, claro, que depende do presidente Lula, mas está bem encaminhada a permanência de Wellington Dias na esplanada dos ministérios. Elivaldo Barbosa, e o evento de hoje à tarde vai tratar especificamente do que, Elivaldo? É o Brasil Sem Fome, é o programa que vai ser lançado hoje à tarde, que trata exatamente de, não só do Bolsa Família, pelo Bolsa Família, da transferência de renda, mas de programas que serão incorporados nesse contexto da segurança alimentar, inclusive programas de inclusão econômica e social, através de ações como, por exemplo, inserção no mercado de trabalho de famílias que se emancipam do
programa, através da formação profissional e a garantia do emprego, de um posto de trabalho, e outras ações voltadas para a educação e que compõem, assim, esse leque de ações que tem como principal finalidade garantir segurança alimentar com inclusão social. Esta é a principal palavra de ordem do programa que vai ser lançado hoje. E esse programa, lançado aqui em Teresina, ele tem uma abrangência nacional, é um programa nacional e que deve merecer a atenção e a projeção em todo o país. Muito bem, Elivaldo Barbosa. No final do discurso, o presidente Lula agradeceu aos piauienses pela votação que ele teve, né, em 1989, 1994. Ele foi citando cada um dos anos em que ele disputou a presidência da República, né, Elivaldo Barbosa? Teve esse momento de agradecimento do presidente. E principalmente agora, nessa última eleição, 75% dos votos no segundo turno, ou seja, é quase a unanimidade, né? Uma votação bota expressiva nisso. Eu diria até que decisiva para a vitória do presidente, considerando a diferença que teve do placar final com o adversário, no caso, o então presidente Jair Bolsonaro. Uma diferença de pouco mais de 3 milhões de votos. Olha, se não fosse essa margem aqui no Piauí, não sei não. Então, o presidente ele tem que render mesmo homenagens. Tudo que ele fizer pelo Piauí ainda é pouco, pelo que o Piauí tem feito pelo PT e especialmente pelas candidaturas à presidência da República. De Lula, várias, desde as eleições perdidas na década de 90, as vencidas, as conquistadas no atual século, as candidaturas de Dilma e até mesmo a que foi derrotada, de Fernando Haddad, que teve uma excelente performance aqui no Piauí. Inclusive, nós colocamos aí o trecho em que o presidente faz esse agradecimento aos piauienses pela votação que teve nas eleições presidenciais do passado e a última. Criança não tem assistência médica? Não tem. Só tem porque existe responsabilidade de quem governa esse país. Portanto, companheiros e companheiras, os meus agradecimentos pelo carinho, pelos votos que vocês me deram em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 com a Haddad e 2022. Tá? Nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Muito bem, inclusive depois ele fala a respeito do bolsonarismo, né, de Jair Bolsonaro, fazendo uma crítica ao ex-presidente. Elivaldo Barbosa, quando ele fala a respeito desse aspecto, e você traz aqui inclusive o dado de que 75% dos piauienses votaram em Lula no segundo turno, evidentemente que a primeira coisa que se vem à mente é que este homem, Lula, será um cabo eleitoral importante para qualquer candidato que pensa em projetos políticos no estado do Piauí, inclusive da prefeitura em 2024, né, Elivaldo Barbosa? É verdade. E a importância dessa definição do PT por um nome ainda antes da visita do presidente. Exatamente, como tem sido, né? O próprio governador Rafael Fonteles lembrou a importância que teve Lula e o Wellington na campanha dele, uma campanha bem sucedida que ele venceu no primeiro turno aqui no estado do Piauí. E ele atribui não só ao que ele apresentou como proposta de governo, ao currículo de Rafael Fonteles, mas no aspecto político, o apoio, o link da campanha local feita com Lula e a trajetória e o que ele representa como símbolo político aqui no estado do Piauí. E foi assim em eleições passadas também. Eu lembro que em 2010 para cá, nas eleições municipais, por exemplo, os prefeitos já tinham ali no cartaz o retrato do Lula e logo depois ele entrava no visual se apresentando como candidato de Lula. Então, imagina-se que no ano que vem esse cenário deve se repetir, Joelson. Uhum. E Lula será um grande cabo eleitoral para as candidaturas petistas ou de siglas ali muito próximas, que tem assim, um vínculo de aliança política com o PT e o presidente Lula.